Olá! Muito bem-vindos! Este episódio conta com o patrocínio da Organic India. É uma das marcas de suplementos que eu mais adoro. Suplementos e não só, porque nós estamos a ver um chazinho muito bom. Qual é que é o teu? Olha, eu estou a usar em saqueta, porque é mais prático aqui, e é um Sweet Rose, É mas este. também há em Sim. folhas, eu não sabia. Aliás, eu não sabia que havia chás na Organic India. Ah, só conhecias os suplementos. Sim, Pois, exato. que me acompanha há alguns meses. Sim, é verdade. Eu gosto imenso dos suplementos e dos chás. Os chás, aqui uma coisinha que vos vou dizer, mas às vezes só uma saqueta dá para pôr no bolo inteiro. Isto quando eu não tenho assim Em folha. em folha, que eu gosto particularmente Sim. de usar. Mas gosto bastante. Acho que é um dos chás que eu mais bebo. Não todos os dias, porque eu tenho muito Bom. aquele foco de não beber chá todos os dias, mas sem Agora no dúvida inverno sabe bem, bem. sabe, Até mas há porque que eu escolher sinto. o certo. Sim, sim. Ah, não, eu não consigo beber chá só porque sim. Eu, Pois. eu saborei mesmo e tem de fazer sentido. E agora no inverno tenho mais dificuldade em beber água. E o chá, pronto. Pronto, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, chá não substitui a água. Está bem, mas imagina, entre não beber nada porque não me apetece mesmo, ou beber através do chá, melhor. É Melhor. discutível, é discutível. Ainda assim, gosto bastante de escolher os chás de acordo com as ações e os efeitos terapêuticos. Portanto, infusões só porque sim, não. Sim. Ok, se é mesmo para consumir um chá, é um chá que acrescente, que Sim. consigamos mesmo aqui tonificar a nossa energia. O meu favorito é o Sweet Rose, confesso, é o que tu estás a É ver. muito bom. Este aqui é o Gotu Cola, gosto bastante também. Aliás, também há Gotu Cola em suplemento. Que giro. Quais é que são os suplementos que eu mais gosto? Depende do caso clínico e por isso procurem um especialista certificado. Hoje o episódio é com a doutora Marta Magriço, que vai estar à conversa connosco sobre baixas reservas ováricas. O que é isto da reserva ovárica? Conseguimos ou não conseguimos melhorar a reserva ovárica? Sabemos, de acordo com a medicina convencional, que não. É um parâmetro que supostamente está sempre em declínio, mas a nossa experiência diz algo diferente. Por isso, obrigada, Marta, por estares aqui connosco, por transmitires o teu conhecimento, sendo que esta é a tua área de eleição, a fertilidade e a gestação. Verdade. Olha, obrigada pelo convite, gosto muito de estar aqui convosco, gosto muito de estar aqui a falar deste tema que não é tão explorado ou começa só agora a ser mais explorado na área da fertilidade. Eu acho que há aqui muita coisa para desmistificar, não é? Olha, o que é a reserva ovárica? Conta-nos um bocadinho. Então, a reserva ovárica vai representar aqui a quantidade, mas não só a quantidade, também a qualidade dos folículos que estão presentes nos ovários, e por isso é que é aqui um marcador tão importante de fertilidade. Mas eu queria mesmo frisar aqui esta parte do não é só a quantidade, porque até há bem pouco tempo nós achávamos isto, não é só determina a quantidade de folículos que nós temos, mas não, determina também a qualidade. Portanto, nós até podemos ter poucos folículos, mas os poucos que temos, podemos potenciar a sua qualidade ao máximo para, então, aumentarmos a possibilidade de uma gravidez e para diminuirmos as complicações que podem surgir durante a gravidez, nomeadamente aqui as alterações genéticas. Muito bem. E, portanto, nós temos aqui uma das nossas melhores formas de medir esta reserva ovárica é através de análises sanguíneas, não é? Nós podemos medir através da AMH, que é a hormona antimuleriana, em português é HAM. Corrijo-me se em algum momento eu disser algo mais asneira, mas efetivamente também podemos verificar a nível ecográfico, perceber exatamente o que é que está a acontecer em cada ciclo. Porque nós podemos ter uma reserva ovárica, mas efetivamente estar a ter um resultado em cada ciclo que é diferente. De que forma é que a nutrição, os suplementos alimentares, e vou incluir também aqui, puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas porque efetivamente trabalho bastante com a Marta neste âmbito e temos tido bastantes resultados, mas também a medicina tradicional chinesa e nesta área, também um bocadinho ayurvédica, acabam por ter um resultado inacreditável. Consegues explicar-nos porquê, Marta? Olha, então, existem aqui muitos fatores que podem influenciar esta reserva ovárica.
Um desses fatores, para além dos biológicos, dos genéticos, dos ambientais, que são fatores que nós não conseguimos alterar com tanta precisão, diria eu, não é? Podemos alterar os fatores modificáveis, que são basicamente a nossa alimentação e também aqui a questão da manutenção de um peso corporal saudável. Em relação à alimentação, vou só dizer aquilo que pode prejudicar e depois dizemos aquilo que pode beneficiar. Então, nós sabemos que uma dieta aqui hiperlipídica, ou seja, com grande consumo de gordura, nomeadamente das gorduras menos boas, que são as gorduras saturadas, está aqui associada a um envelhecimento precoce, não é? Porque o que acontece quando nós temos uma baixa reserva ovárica antes do tempo, significa que está aqui a acontecer um envelhecimento precoce. E isto pode afetar a quantidade dos folículos que são viáveis, não é? Que são aqueles que vão maturar e que depois vão dar origem ao ócito que vai ser fecundado, desculpem. Depois, houve aqui um estudo recente que reportou aqui uma associação entre aquilo que é a percentagem de energia que nós consumimos através de fontes de gordura, ou seja, quanto mais fontes de gordura nós consumimos e gorduras menos boas, mais os níveis desta hormona antimileriana descem, não é? Em relação ao peso corporal, é só dizer que, lá está, em especial aqui a obesidade, está muito associada àquilo que são flutuações no nosso balanço energético e estas flutuações, por sua vez, vão condicionar aqui a função ovárica. Agora, concretamente em relação à alimentação, o que é que nós podemos fazer e será que isto da alimentação então tem um impacto positivo ou não nos meus valores da AMH, alimentação e suplementação? Porque nós dificilmente, eu diria que dificilmente vamos buscar tudo aquilo que precisamos para a alimentação e daí entrarmos com a suplementação. Agora, a suplementação tem que ser muito precisa, não é? Tem que ser indicada para quem está à minha frente, tem que ser uma boa suplementação, com uma boa qualidade. Não pode ser ao calhas, porque às tantas o calhas só vai fazer pior. Ou não faz nada, ou faz pior. Portanto, se é para apostar nisto, então tem que ser prescrito por alguém que efetivamente perceba do assunto e que indique o que é o melhor, né? Em termos de qualidade e em termos daquilo que fará mais efeito. Então, aqui em relação à questão da alimentação, nós sabemos que o envelhecimento ovariano pode ser alterado através da alimentação, mas isto ainda não está estudado para nós podermos responder exatamente com precisão, não é? De eu dizer, olha, façam isto, que isto automaticamente vai melhorar a vossa reserva ovárica. Nós sabemos que pode ajudar a melhorar a reserva ovárica. E aquilo que eu costumo dizer é, olha, ao limite mal não vos faz. Portanto, vamos aproveitar. Então, e nós sabemos que aqui, nós temos vários estudos que demonstram que um consumo elevado de hidratos de carbono, lá está, de gordura menos boa, aliás, de gordura boa, desculpem, de fontes boas de proteína, está bem, e aqui de cálcio, podem reduzir de forma significativa a probabilidade de um declínio rápido deste valor da hormona antimileriana. Portanto, eu tenho que apostar em boas fontes de hidratos de carbono, tenho que apostar em boas fontes de gordura, tenho que apostar em proteína de qualidade e tenho que apostar em cálcio. E só desmistificar que aqui o cálcio não vem só dos lácteos. E a proteína não é só animal. Também acho que é outra coisa que também é fundamental ser desmistificado. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a proteína vegetal tem um grande impacto também naquilo que é a redução de ciclos anovulatórios, por exemplo. Portanto, começar a apostar também nestas fontes mais vegetais. E depois, para além disto, aquilo que nós sabemos também é que as frutas, nomeadamente os frutos vermelhos, estão associados, ou seja, quanto maior o seu consumo, menor é a redução anual dos níveis da AMH, porque a AMH vai reduzindo ao longo do tempo, não é? É expectável que isto vá acontecendo à medida que nós vamos envelhecendo. Então, em vez de acontecer de forma muito rápida, de haver aqui uma redução muito rápida por ano, estas frutas vermelhas, quanto mais consumidas, ajudam a diminuir, a reduzir a redução rápida dos valores da AMH. Por outro lado, o consumo de carne, já que falámos aqui da proteína animal, quanto maior o consumo de carne, então mais rapidamente eu estou a acelerar o declínio da AMH. Está bem? Porquê é que eu falo nisto? Porque as frutas vermelhas têm aqui um componente muito, muito importante, que são as propriedades antioxidantes, não é? E nós vamos precisar dos antioxidantes para proteger os nossos folículos. No fundo, para vocês terem... ou seja, para quem nos está a ouvir ter uma ideia, o ovário
concentra, e o óvulo concentra o maior número de mitocôndrias que nós temos no nosso organismo. Estas mitocôndrias são responsáveis por produzir energia. Problema: quando produzem energia, também produzem uma coisa que se chama espécies reativas de oxigênio, que vai deteriorar aqui um bocadinho a qualidade do meu óvulo. E daí entrar o papel dos antioxidantes. Os antioxidantes ajudam aqui a equilibrar isto. E daí ser tão importante, as frutas vermelhas são uma destas grandes fontes de antioxidantes. Depois, os antioxidantes, lá está, têm sido muito associados a este efeito protetor do óvulo e fazem com que o óvulo previnem uma coisa que se chama a atresia folicular, ou seja, não deixam que o óvulo envelheça tão depressa, como se ficasse mirrado, não é? Isso não deixam que isso aconteça e previnem aqui um bocadinho a degeneração. Depois, mais dentro dos antioxidantes, temos também os polifenóis, e houve aqui um estudo recente que demonstrou que havia uma diminuição da contagem de folículos através do uso do resveratrol. Nós podemos encontrar o resveratrol, por exemplo, no vinho. Não é para andarmos a beber litradas de vinho, mas um bom consumo, um bom vinho, numa boa quantidade, pode fazer diferença. Vamos também buscar antioxidantes à vitamina C, e não tem que ser só frutas cítricas, podemos ir buscar os espinafres, podemos ir buscar o tomate, o pimento, são boas fontes. E depois vamos ter também aqui um papel muito importante da vitamina E e do selênio. No fundo, ajudam aqui a proteger dos danos provocados por estas espécies reativas de oxigênio e aqui apoiam a normal função celular. Depois há aqui dois pontos muito específicos, e nós vamos ter que, podemos ir buscar um bocadinho a alimentação, mas vai ser maioritariamente suplementação, que é o Q10 e a N-acetilcisteína, que é o NAC, chamado NAC. Vou chamar-lhe NAC, é muito mais fácil do que estar a dizer o outro nome. Portanto, o que nós sabemos é que se suplementarmos, pelo menos durante 3 meses, e as pessoas têm muito esta ideia, por isso eu friso isto, olha, não é efeito imediato. Também não é tipo, eu começo a tomar hoje, amanhã isto já está impecável. Não, é ao longo do tempo. Eu preciso pelo menos de 3 meses. E estes dois suplementos, o Q10 e o NAC, têm aqui sido implicados naquilo que é a redução do stress oxidativo. Vamos bater sempre ao mesmo, papel antioxidante, não é? E parecem melhorar a qualidade da reserva ovárica e também no recrutamento folicular. Também, portanto, eu até posso ter folículos espetaculares, até posso ter muitos, mas eu tenho que garantir que há aqui um correto recrutamento, não é? Para depois dar origem a todo o processo de ovulação. Sobre aqui a suplementação de NAC, o que eu vos posso dizer é que esta também vai potenciar a ação de uma coisa que se chama glutationa, que é o maior antioxidante aqui do nosso corpo e que é muito, muito preciso aqui para uma boa manutenção solar e também para a regeneração das nossas hormonas. Ele não é muito associado a isso, mas é muito importante para a regeneração do estrogênio, para a regeneração da progesterona e para a regeneração da testosterona, que nós, senhoras, também temos que ter em níveis adequados. Isto não é só para os homens, há aqui qualquer coisinha que também é para nós. E basicamente, isto também vai apoiar, o NAC também vai apoiar aqui o correto funcionamento do fígado, que é onde está aqui associada então grande parte da nossa glutationa. Filipe, por acaso queria-te lançar aqui uma questão, mas diz-me, não é na medicina tradicional chinesa o fígado tem aqui um papel muito, muito importante naquilo que é a regulação do ciclo menstrual, não é? Sem dúvida, e tu estavas a falar, e é inevitável, para quem me conhece, eu faço traduções em automático. Isto é um tema que eu estou mesmo muito confortável, lá está, nós trabalhamos nisto o dia a dia. Aliás, eu comecei em off a dizer assim, não preparei nada, por isso vou falar de cor. E efetivamente tudo o que está relacionado com a questão hormonal é diretamente na energia do rim e do fígado, ok? Principalmente este papel dos antioxidantes, principalmente quando nós, por exemplo, tomamos excesso de farmacologia, quando ela falava aqui dos fatores não modificáveis, dos stresses, da poluição e por aí fora, tudo isto está muito, muito, muito correlacionado, porque o fígado tem uma grande função, que é o armazém do sangue. É ele que o armazena, é ele que de alguma maneira tem que garantir este bom reservatório para depois outros órgãos o meterem a circular, a difundir, o produzirem, por aí fora. Mas tem ainda uma outra função, nós dizemos que ele é o general da energia, porque quando a energia de alguma maneira está bloqueada,
é porque a energia do fígado está diretamente bloqueada. É ele que é responsável pelo livre fluir de chi, de energia. Então, quando a Marta está a falar disto, ela está garantidamente, para quem é estudista de medicina chinesa e está a ouvir, ela está garantidamente a dizer que nós temos a nossa essência vital, a nossa energia do rim está em pleno déficit, porque efetivamente a componente de nutrição não está adequada e não está a dar suporte, e então nós podemos vir aqui dar suporte para que esta energia, que é findável, não dá para aumentar o reservatório, nós a consigamos conservar tão bem quanto possível e garantir o livre fluir destas hormonas, garantir a limpeza máxima do nosso organismo, por isso é que se fala tanto de desintoxicar o fígado, ainda que isso possa ser algo excessivo na minha visão, mas garantir aqui efetivamente este equilíbrio energético para então podermos desencadear um bom processo na nossa vida reprodutiva. Não é? Então, fazendo aqui um paralelismo leigo, porque eu, antes de começarmos isso, eu vou estar como espectadora a aprender, porque, ok. Agora que tu disseste, porque a reserva ovárica nós tendemos a achar que é isto, né? Tipo, é fatídico. Sim. Vem a análise, pronto, ok, está baixa, não E dá, é baixo, porque os óvulos não vão crescer, não é? Nós nascemos com os óvulos, portanto, temos estes, acabou-se. Se eles estão a ser gastos e pronto. E isso é o que eu acompanho a nível emocional, não é? Receber esta notícia e pronto, ok. Tipo, desculpa, Catarina. Pronto, ok. Tipo, acabou-se. Pronto, tenho o meu destino traçado e agora como é que eu lido com isto? E agora tu estás a dizer essa questão da conservação e veio assim na minha cabeça, tipo, ok, então nós temos um frasquinho que tem uma data de validade e esta data de validade não vai ser mudada. Mas até à data de validade vamos fazer tudo o que seja possível para manter com uma boa qualidade. E isso é uma nova visão para mim. E uma outra coisa, que era o que nós falávamos no Mami Talks em outubro. Sim, quando nós tivemos logo a primeira palestra, que foi como obstetra, Sim. ela dizia, ginecologista obstetra, especializada em fertilidade, ela acompanha muitos destes casos, acompanhamos muito as 3. E é algo que ela partilhava. Aliás, foi uma pergunta de uma seguidora, de uma participante, se esta AMH, se esta reserva ovárica era possível de aumentar. E ela, no seu bom humor, dizia, no meu ponto de vista não, mas eu já vi o oposto. E ela vê isto frequentemente. Aliás, ela deu um exemplo em concreto de uma subida assim dramática, e que ela disse mesmo, é impossível isto ser uma alteração de laboratório. Ela fez logo este comentário. E na visão da medicina chinesa, quando nós fazemos as análises, nós temos que escolher o melhor momento do nosso ciclo e a melhor altura da nossa vida para fazer as análises, porque aquilo é o melhor de nós. Mas reparem, é o melhor de nós naquele momento. Nós conseguimos melhorar todos os parâmetros, salvo raras exceções. E a AMH não é uma exceção. A nossa tradução energética é como se eu dissesse assim, neste momento em que o meu organismo se sente a envelhecer, ele não está preparado para transmitir vida a outro ser e dar-lhe suporte durante 9 meses e parir e amamentar e estar aqui para o seu crescimento. Então eu não tenho energia vital suficiente, yin renal, que é como nós chamamos, para transmitir à descendência. E a parte mais importante disto é, então e se eu nutrir? Então e se eu disser ao teu organismo que há possibilidade de conservar isso a um nível que efetivamente o teu organismo não se vai sentir em perigo de sobrevivência? Se efetivamente ele conseguir, estamos aqui ao pé do comboio, estamos mesmo à beira-mar, assumimos o barulho. Se ouvirem aí um barulhinho, não estranhem. Mas é como se o nosso organismo percebesse exatamente, ok, então eu agora tenho margem para cuidar de mim, consigo nutrir-me o melhor possível e o primeiro passo é sempre a nutrição, sempre. Nós fazemos do nosso alimento a medicina e só depois disso é que nós suplementamos. Nós não suplementamos quando a alimentação está errada. Isso é um mau princípio. Primeiro a alimentação correta, primeiro uma adequação ao estilo de vida, na medida do possível, ok? E depois disso, então, nós suplementamos com aquilo que o nosso organismo não está a conseguir captar para si. E a nutrição tem um papel inacreditável. Tudo isto que a Marta está a dizer, isto está em evidência científica. Portanto, é fundamental.
possível de fazer, percebes? Eu acho que a nossa lógica é sempre muito essa, que é, olha, nós não estamos aqui para complicar, porque complicada já a coisa é, nós estamos aqui para facilitar, não é? Portanto, e estamos aqui para vos dar saúde, tanto quanto possível, para apoiar a vossa saúde, para apoiar o correto funcionamento do nosso organismo. Isto não é, eu costumo dizer muito isto nas consultas, porque normalmente os casais, as mulheres chegam com muita esperança depositada na parte da alimentação. E ainda bem, porque efetivamente conseguimos ajudar. Mas não é o milagre, está bem? E é preciso também dizer isso. Olha, isto ajuda, isto apoia muito o correto funcionamento, mas nós não vos conseguimos garantir que só com isto vai ser o suficiente. E daí então temos toda esta abordagem multidisciplinar, não é? E trabalharmos em conjunto, que eu acho que é uma coisa fantástica e é muito bom perceber que, por exemplo, no nosso caso, nós conseguimos trabalhar as duas, nós conseguimos fazer com que a medicina tradicional chinesa vá de encontro aqui a uma coisa que poderia ser mais convencional, como a nutrição e a alimentação. E é giro ver como faz tanto sentido, não é? Tu às vezes dizes-me, olha, não faças só isto e isto, porque vais criar aqui um déficit, ou vais não sei o quê, e há sempre forma na nossa alimentação de nós arranjarmos um substituto. Sempre. Não dá para comer brócolis, não há problema, come feijão verde. Não dá para fazer laranja, tudo bem, faz frutos vermelhos, come tomate, não é? Há sempre uma maneira de nós conseguimos fazer isto, não é? E de potenciarmos o máximo de saúde deste organismo. Uma das coisas que eu mais gosto ao trabalhar com a Marta, isto aqui assim, à parte, é que nós na Essence deixámos de fazer só dietética, porque a Marta efetivamente consegue compreender o nosso diagnóstico quando o paciente vem, e eu já tenho a liberdade, a facilidade e obrigada de poder dizer assim, Marta, esta pessoa tem déficit de tecido base com presença de mucosidades. E ela dizer, deixa comigo. Porque já percebe, Sim. Já são tantos casos clínicos que ela já percebe que nesse caso clínico, efetivamente, o que é que ela tem que fazer para tonificar a energia do baço e o que é que ela tem que fazer para, de alguma maneira, de crescer aqui estas mucosidades e não dar nada que as promova, não é? E às vezes são coisas tão específicas quanto pera cozida, não é? E nós às vezes dizemos, no inverno fruta cozida, mas a Marta já diz, exceto pera cozida, não é? Portanto, chega a este ponto em que nós sabemos respeitar o trabalho do outro, nós honramos essa visão e trabalhamos mesmo de uma maneira mesmo muito ampla. E é isso que vai condicionar aqui este resultado positivo, não é? Agora, quando me dizem não é possível alterar o valor da AMH, nós não vimos isso. Nós vimos exatamente o contrário. Nós vemos que sim, é possível alterar, sim, é possível potenciar. Porque lá está. Era o que a Catarina dizia, não vou poder mudar o número de óvulos, não é? Nós nascemos com eles. Portanto, não é de repente não vir a fábrica, não crescem mais. Exato. Mas aqueles que cá estão, nós podemos potenciar a sua saúde ao máximo e é isto que faz toda a diferença. E eu no outro dia dizia isto, eu, na realidade só preciso de um. Sim, mas ainda há aqui outra coisa, tu estás a focar muito na questão da qualidade, que é o mais importante, e eu já vou falar de um caso em que nós não conseguimos aumentar a quantidade, vamos dizer assim, não é aumentar a quantidade, é aumentar a disponibilidade, porque na medicina chinesa nós não acreditamos que os fazemos aumentar, isso não é possível. Nós tornamos em alguns que na análise não se mostravam disponíveis, agora estão disponíveis, agora tornaram-se vitais. É um bocadinho diferente, ok? Mas há bem pouco tempo, bom, isto vai sair em 2022, portanto, o ano passado, em torno ali de setembro, basicamente nós tivemos um caso clínico em conjunto que eu e a Marta já batíamos com a cabeça nas paredes porque não estávamos a conseguir aumentar a AMH. Foi a AMH mais baixa que nós já vimos, eram 0.11, nunca tínhamos visto uma AMH tão baixa em clínica. E não estávamos a conseguir aumentar, tudo o resto estava magnífico, mas a AMH mantinha. A análise quando vinha, nós não conseguíamos mudar. Então mandámos para a obstetra, que esteve connosco no Mummy Talks, e ela disse, mas isto está com uma vitalidade que não tinha. E a paciente engravidou em outubro. Não, mentira. Ela engravidou ainda em setembro e eu estive com ela em outubro. E a paciente, a única gravidez que tinha tido no passado,
tinha sido um aborto espontâneo. E ela está grávida neste preciso momento e está tudo bem e não há déficit de energia do aço. Então é assim, reparem como, quando não conseguimos aumentar a disponibilidade, porque a vitalidade não está lá, não há forma de a trazer, a qualidade torna-se tal que se torna viável a concepção. E mais, imaginem que tinha sido viável a concepção, mas não havia suporte energético para a manutenção de uma gestação. Isto tinha sido em vão. E é aqui que trabalhar de forma integrativa, complementar e numa equipa multidisciplinar faz com que todos estes pares de olhos levem ao sucesso, porque somos muitas pessoas a pensar em vários momentos e depois efetivamente a coisa acontece. Isto é que eu mais amo de trabalhar em equipa e a paciente que nos estiver a ouvir, obrigada pela oportunidade, porque foi o primeiro caso clínico que eu e a Marta vimos de que caramba, não estamos a conseguir, o que é que nós estamos a fazer errado, e foi uma aprendizagem para nós. Foi uma aprendizagem para nós, para perceber, não, nós aqui não vamos aumentar a quantidade, mas nós aumentamos a qualidade e efetivamente aqui com a prova da ciência, porque eu e a Marta somos muito de o que é que os dados dizem, o que é que está na eco, nós gostamos muito de ter dados concretos e a ginecologista dizia, isto está claramente diferente. Uma outra coisa que esta paciente também tinha era um endométrio muito fino e o endométrio foi a primeira coisa a espessar com um destes suplementos. Mas não digo qual, porque senão as pessoas começam em autoprescrição. Exato. Olha, só aqui para finalizar, da parte da alimentação, nós ainda vamos ter que olhar para aquilo que é o metilfolato, não é? Não é o ácido fólico, é o metilfolato, que é a sua forma biologicamente ativa e que é muito, muito, muito importante aqui para a maturação do folículo, não é? Que depois vai romper, vai dar origem a este óvulo para ser fecundado, pronto. E também para o correto funcionamento de tudo aquilo que são mecanismos de reparação do DNA. Eu também tenho que ter aqui um DNA funcional e que seja capaz de se replicar. E o metilfolato vai ser fundamental, e aqui nós sim podemos ir buscar fontes alimentares, sem dúvida alguma. Eu gosto muito de, nas indicações que dou da alimentação, dar sempre aqui os alimentos que nós podemos procurar que têm maior quantidade e então, se for preciso, ajustar aqui a parte da suplementação. E depois a vitamina D. Tem-se falado muito, muito, muito da vitamina D, tem tido aqui um papel muito em sentido crescente na área da fertilidade, e aquilo que nós acreditamos é que tem efetivamente é preponderante naquilo que são a regulação dos níveis de estrogênio, dos níveis da hormona foliculoestimulante, da foliculogênese, lá está, deste processo de maturação do folículo e no desenvolvimento do folículo, como é óbvio. E também existem aqui alguns estudos recentes relativamente aos efeitos da suplementação da vitamina D nos valores da AMH. E depois que vão relacionar isto com o estado ovulatório, não é? Isto vai estar relacionado com o estado ovulatório da mulher. Ou seja, se eu suplementar a suplementação aqui em mulheres anovulatórias com SOP, o que acontece é que isto parece diminuir aqui os níveis da AMH, porque na SOP, na síndrome de ovários poliquísticos, nós temos os níveis muito, muito elevados, não é? Para além daquilo que seria o espectro. Como se fosse uma hiperestimulação ovárica, mas não é. Exatamente. E então, aquilo que a vitamina D vai fazer é que vai ajudar aqui a estabilizar, a reduzir, aqui queremos o contrário, não é? Vai ajudar aqui a estabilizar os níveis de AMH. Por outro lado, se nós temos mulheres que ovulam sem síndrome de ovários poliquísticos e que têm uma baixa reserva ovárica, não é? Tem um valor da AMH baixinho, aquilo que a vitamina D vai fazer é precisamente o contrário. E isto é muito curioso de ver como está relacionado com o nosso estado de ovulação, não é? Se estamos a ovular, se não estamos a ovular. É muito curioso de perceber. Sim, assim em modo fecho, porque estamos mesmo aqui no tempo limite, um dos últimos estudos que eu vi e que eu gostei bastante foi de começarem a pensar, traduzir o nome de vitamina D para a hormona D, porque é das únicas vitaminas que efetivamente começa a ter tantos papéis fundamentais que acabam por ser precursoras e coadjuvantes nestes processos hormonais, que se começa a questionar se efetivamente devemos designá-la como vitamina D ou vitamina D
com papel da hormona D, é algo que efetivamente a nível de estudos tem sido alvo de discussão, de um modo geral. Marta, mais alguma coisinha que queiras dizer assim às pessoas? Pronto, olha, potenciem aqui a vossa saúde, usem a alimentação como estratégia. Se não tiverem a conseguir sozinhos, procurem-nos, que nós estamos cá para ajudar. Sem dúvida. Muito obrigada por terem assistido a este episódio. Muito obrigada à Organic India por ter estado connosco, mas sobretudo por fazer parte do nosso dia-a-dia em clínica e dos nossos pacientes. O resto, um bom dia, subscrevam, façam gosto, partilhem e até breve. Até para a semana!